Fala galera Smart, vamos entrando. Live de segunda é live de análise de imóveis indo a leilão, imóveis reais indo a leilão na Leiloaria Smart. Então cheguem chegando, daqui a pouco tá entrando aqui ó, Lucas Andreata, nosso gestor da Leiloaria Smart, para acompanhar essa live com a gente. Vamos que vamos. Semana boa, semana começando. Aviãozinho aqui ó, para quem vocês gostam, tá joia? Boa tarde Renan, estamos na área. Lucas também tá na área. Vamos chegando, galera. Vamos que vamos. Análise de 2 imóveis. Muito bacana dança aqui para você, hein? Ó, o Marf falando, começando agora nas arrematações. Tem uma dúvida, como você separa o salário de vocês em meio às arrematações? Rapaz, tem que organizar o fluxo de caixa mesmo, viu, Marfab? Isso aí aos poucos você vai aí tendo que se programar financeiramente, tá? Quando eu deixei de ganhar salário pingando todo mês certinho, eu já fiz minha reserva e falei, pô, pelo menos aqui 6 meses de reserva eu tenho aqui, ó, resgate imediato, tá? Porque o fluxo de caixa de imóveis não é tão constante como o salário, mas é muito maior do que o salário em geral, viu, galera? Vamos chegando. Vamos ver aqui, ó, Lucas. Fechou, galera. Lucas Andreata entrando na área. Fala, Lucas. Fala, Pedrão, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bom? Tudo jóia, meu parceiro. Como é que tá o início de semana? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, mas já comecei, Pedro, com aquele bug do Instagram. Hoje eu estou me vendo, não estou te vendo, então qualquer coisa você vai falando para mim, Lucas, compartilha a sua tela, desvira a câmera, desvira que hoje o Instagram resolveu não colaborar comigo aqui. Rapaz, eu já tinha até esquecido desse bug do seu Instagram, mas em geral, nas outras semanas, você tem conseguido ver a gente? Sim, tenho conseguido sim. O que acontece? Pelo iPhone funciona 100% bem. E pelo Android, que é o meu telefone, não funciona. Então, às vezes, quando eu não estou no escritório ali para pegar o iPhone, aí o iPhone modelo 5 funciona, mas o Samsung Galaxy S25 não funciona. Quer dizer, às vezes sim, às vezes não. Então, e a gente faz essa live aqui, então eu estou 100% no escuro, mas dá para fazer a live tranquilo, dá para falar das oportunidades da Leiloaria Smart e para falar desses 2 imóveis aí que parecem ser muito bons aí na live de hoje. Boa, vamos que vamos. Por isso que o Lucas às vezes tem que acompanhar a live com o computador ligado, gente. Não só para mostrar os imóveis para vocês, mas também para assistir a live. Quem às vezes tem um problema similar, manda um inbox lá pela Eloaria Smart, instruindo o Lucas. Lucas, vamos que vamos, cara. Lives de segunda-feira a gente traz aqui sempre bons imóveis, né? Que rendem boas análises. Não necessariamente eles são imóveis rentáveis para investidores. A gente faz análise em conjunto e deixa o dever de casa para eles. Hoje, nós também vamos ter aqui 2 análises. Já deixei aqui para o pessoal também o recado do simulador, porque que eles recebem o simulador para dar um lance ao vivo depois da live e também porque tem acesso ao site da leiloaria, não é isso? Perfeito, Pedro. Para quem está em simulador, já vai saber como é que funciona a nossa plataforma. E aí vocês vão disputar no ambiente verdadeiro, que é o auditório virtual, mas vocês vão disputar no leilão fictício, para vocês aprenderem justamente como é que eu dou o lance, qual que é o pop-up, faz algum barulho, não faz, e se meu lance estiver vencendo, e se meu lance estiver sendo superado, né? Então, o simulador é para isso, é um treino avançado para quando você tiver uma situação de leilão real mesmo, você saber como é que você atua. E falando e também, Pedro, de leilão real, até gosto de reforçar para o pessoal aqui de casa, que essas análises, pessoal, que nós fazemos aqui às segunda-feira, são imóveis que estão na plataforma da Leiloaria Smart e que ainda irão se encerrar, tá? Ou seja, esses dias, Pedro, me perguntava assim, pô, Lucas, bacana aquela análise que vocês fizeram de imóvel, quando apareceu um similar assim, você me avisa. Eu falei, mas por que não esse? Ele falou, mas esse leilão já encerrou? Eu falei, não, é leilão verdadeiro, você pode participar, se cadastrar. A pessoa, poxa, eu não sabia. Então, até, Bom alerta, Lucas, porque a galera às vezes perde isso. Nós analisamos sempre imóveis que estão lá disponíveis, tá, gente? Então, às vezes aqui nós estamos entregando de graça uma boa análise adiantada do imóvel que está lá. Vocês têm aqui ao final da live, se interessaram pelo imóvel, está dentro do seu perfil, está dentro do seu bolso, simplesmente
terminar de fazer a análise. É passar a mão no telefone, ligar para um ou outro corretor que tem ali na região, terminar de olhar detalhadamente ali a matrícula do imóvel, mas a faca e o queijo já são entregues quase na sua mão. Só falta você chegar e cortar o queijo. Então, gente, se ligue que hoje nós vamos trazer mais dois imóveis, tá? Um do parceiro Galeria Bank, outro do parceiro Galápagos, tá? Então, Leiloaria Smart tem vários comitentes, cada um tem suas regras. Nós vamos analisar o edital dos dois, vocês vão ver que tem disposição diferente. Não é o leiloeiro que coloca as suas condições, o comitente coloca as suas condições e o leiloeiro formula o edital dentro das condições do comitente. Então, quem fala assim, mas como é que eu analiso o edital? Nós vamos mostrar aqui dois editais diferentes aqui hoje, tá bom? E aí, finalizando o recado, simulador, gente, é para vocês receberem inbox e depois dessa live terem a experiência de dar um lance. Quem ainda nunca deu um lance ao vivo, dá até adrenalina de dar nesse simulador. É a única plataforma de leilão que tem simulador para vocês. Então, só digitar simulador que chega em inbox. Quais são as outras formas de você entrar na Leiloaria Smart? Ou você clicando aqui, ó, dentro dessa setinha e seguindo o perfil Leiloaria_Smart. Lá tem tanto o Instagram da Leiloaria quanto tem o link da bio do site da Leiloaria, ou digitando leiloariasmart.com.br no seu navegador. Lucas, vamos que vamos, quer mostrar aí o primeiro imóvel que você separou pra gente? Bora, Pedro. Foi até bacana que você falou que os editais, até já começando, já falando um pouco da parte mais técnica, os editais, pessoal, são realmente editais que têm algumas observações levemente diferentes ali. Mas é bacana a gente falar que os dois imóveis dessa live de hoje são dois imóveis que eles são, primeiro, são duas casas, tá? Então é legal, já até adiantando para você, que nós vamos falar hoje de duas casas, hoje não tem apartamento, não tem terreno, não é rural, hoje são duas casas, que a gente sabe que envolve já uma análise ali um pouquinho ali mais especializada. E os dois imóveis também são imóveis da alienação fiduciária, tá? Ou seja, são imóveis que foi feita a operação de crédito, ele acabou de ser consolidado e ambos esses imóveis são imóveis que estão em leilão pela primeira vez, ou seja, não é estoque, não é BNDU, ou seja, a primeira vez que esse imóvel está em leilão é aqui na plataforma da Leiloaria Smart conosco, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, Pedro, até mostrando já, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui, primeiro aqui. Tá perfeito. Bom, para quem não conhece a cara da plataforma, é aqui, leiloariasmart.com.br. Então, quem quiser acessar do seu navegador enquanto assiste a live pelo celular, é só acessar leiloariasmart.com.br. E, Pedro, se você falar que está tudo ok, a gente pode começar com essa casa de 198 metros quadrados na cidade de Araras, aqui no estado de São Paulo, tá? Quem quiser acompanhar esse imóvel, pessoal, é só digitar aqui ó, no navegador de vocês, leiloariasmart.com.br/imóvel/1218-1218, ou, de forma mais fácil, se tiver aqui na plataforma da Leiloaria Smart, é só procurar aqui ó, a cidade, pesquise por Araras. Araras tem apenas um imóvel nessa cidade. Quando você clica em filtrar, já vai aparecer aqui esse imóvel aqui, ó, leilão extrajudicial de alienação fiduciária da True Securitizadora, que é a empresa da galeria. Clicando também já cai direto na página do imóvel, ou seja, os dois caminhos aí levam a Roma, tá? Um pouco desse imóvel, Pedro, que é a parte de abertura inicial, tá? O primeiro leilão se encerra no dia 8, tá? Que a gente sabe que no dia 8, normalmente, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o meu zoom, tá? Opa, vamos ver aqui. A gente sabe que normalmente na primeira praça por 381 mil, dificilmente é arrematado, não é impossível, tá? E a segunda praça desse leilão encerra no dia 10, tá? Tanto esse leilão, pessoal, quanto o próximo leilão, ambos irão se encerrar no dia 10, tá? Ou seja, nós temos aí praticamente 10, 9 dias para fazer essa análise. E essa segunda praça, Pedro, está por 223 mil reais. Ao leilão que nós já tivemos aí 1.173 visitas, ainda nenhuma pessoa habilitada, tá? Aqui tem as fotos, depois que eu vou deixar para você passar no momento do laudo de avaliação. E o que a gente consegue ver informações rápidas? O tamanho da casa, 198 metros quadrados, tá? De área construída. A própria equipe aqui da Leiloaria Smart já colocou que existe um desconto da avaliação para a segunda praça de 45%, e é claro, tem que fazer essa validação, Pedro vai mostrar aqui e ensinar para a gente, e um desconto da primeira praça para a segunda praça de 42%, que aqui é de 223 mil para 381, tem 42%. E esse segundo deságio de 45% é sobre o valor que está na avaliação, que a gente vai ver por quem foi feito, quando foi feito e etc.
Um pouquinho mais sobre imóvel aqui, antes de passar a palavra para o Pedro. É uma casa com 198 metros quadrados de área construída, tá? Então é bacana depois a gente entender se essa área, ela de fato, ela tá averbada ou não, mas ele diz que 163 metros quadrados é a residência principal e 34 metros quadrados é edícula, né? Ele fala que o imóvel ele foi avaliado em valor de mercado por 405 mil, e se a gente fizer aquela conta rápida, né, se a gente pegar o valor aqui da segunda praça e dividir pela metragem, pelos 198 mil, a gente acha um valor de R$ 1.127 por metro quadrado. E isso aqui já é o primeiro abuso aqui que falou, opa, pode ser interessante. É um imóvel que ele tem vaga de garagem, 3 dormitórios. Desses 3 dormitórios, uma suíte, tá? Pelo que eu entendi, a gente vai validar 3 dormitórios sendo uma suíte, localizado aqui na cidade de Araras. As fotos, para quem não conhece, que Araras é interior de São Paulo, deixa eu tirar um pouquinho de zoom aqui, ó, perto de Rio Claro, Limeira, São Carlos, né? Então, aqui é bom, próximo de Campinas, na parte mais alta de Campinas, tá? E Pedro, chamou a atenção esse imóvel pelo deságio, pelo valor do metro quadrado. O imóvel que a princípio tem um estado de construção e conservação que eu achei bom, né? Não achei aquele imóvel às vezes mais caidinho, não é o caso, achei imóvel bom, mas agora a gente precisa aí da sua experiência para saber se realmente esse imóvel aqui vale a pena, se tem dinheiro na mesa ou não, se tem pontos de cuidado. Queremos saber de você. Por favor, é contigo. Beleza, Lucas. Bacana esse imóvel, então, gente, né? Você já vem aí de cara um belo desconto à vista, o imóvel indo, inclusive na primeira praça abaixo do valor de avaliação. Nós vamos mostrar para vocês por que isso. E aquela cálculo que a própria equipe da Leiloaria Smart já deixa para vocês na descrição do imóvel, que o imóvel está indo ali, ó, tem 198 metros quadrados de construção, está indo ali por volta de R$ 1.000, 1.025 o metro quadrado da construção. Galera, só aí já é um indício de que é uma boa oportunidade. Você bate o olho e já vê, opa, tudo leva a crer que tem dinheiro nessa mesa. Por quê? Porque hoje, se você for olhar aí, digita assim, valor metro quadrado CUB no Google, você vai ver que imóvel de baixo padrão de acabamento familiar está ali por volta de R$ 1.200 o custo de reprodução de um imóvel, gente, residencial. R$ 1.200 de baixo padrão. Ali está 1.025, então você está abaixo do custo, mas beleza, tá? Ali é uma casa antiga. Só que aí você tem que lembrar o seguinte, que você não está contabilizando no custo de reprodução da construção o valor do terreno. Então tudo indica ali que você já tem a construção, você está pagando pela construção e levando pelo menos o valor de terreno de lambuja, tá? Então bateu o olho ali e já, opa, tem possibilidade de ter o dinheiro na mesa. Nós vamos fazer essa análise aqui agora, tá bom? Vamos virar aqui para fazer junto com vocês. Ó, vamos lá. Vamos aqui, estamos no imóvel. Já apresenta-se aqui fotos internas do imóvel. Aqui esse imóvel é da Galeria Bank, né, Lucas? Esse é a Galeria Bank. Galeria Bank já fornece fotos internas completas e fornece laudos do imóvel, tá, gente? Então, o que a gente já vai fazer? A gente vai analisar edital do imóvel, matrícula do imóvel, laudo de avaliação, e em seguida a gente parte para análise amostral de imóveis semelhantes para tentar formar ali um início de convicção, né? Deixando o dever de casa para vocês analisarem o imóvel concretamente, depois com calma, ligando, fazendo a amostragem com calma. Então vamos lá. Edital do leilão, gente. Primeira coisa que eu faço, sempre falo para vocês aqui, ó, Ctrl F, tá? Para você abrir o campo de pesquisa e já digita aqui, ó, débitos. Débitos. É aqui que você já faz sua primeira pesquisa. O que a gente pesquisa em geral de mais relevante no edital? Quem é responsável pelo pagamento de débitos de condomínio IPTU? Se é o arrematante, se é o banco. Quais são as formas de pagamento? Então vamos aqui, débitos, a gente já vai lá e já começa a pesquisar. Ó. Aqui, primeira menção de débitos, fala que eventuais débitos de INSS são a cargos do arrematante. Isso aí é trivial, tá? Construção não averbada pode ter débitos não, não, não pagos de INSS. A gente vai analisar se essa construção está averbada na análise da matrícula. Então não tem nada diferente. E tá aqui, ó, cláusula 3.6. Olha lá, vamos ver o que está escrito nela. Vamos até dar um zoom aqui, ó. Os débitos expressamente apontados na descrição do imóvel, como os débitos de tributos imobiliários, IPTU
e outras despesas de natureza condominial, essa é uma casa de rua, então não tem condomínio, vencidos até a data do leilão, vinculados ao imóvel em questão, serão serão integralmente assumidos pelo vendedor, ou seja, Galeria Bank assumiria IPTU e condomínio integralmente. Após a data do leilão, o comprador ficará responsável, tá? Então, gente, tá aqui, tá falando que deixa um pouco dúbio esse item 3.6 que fala se os débitos expressamente apontados na descrição do imóvel, como os débitos de IPTU e condomínio, serão pagos pelo devedor até a data da arrematação. Então, dá a entender que talvez teria que estar descrito. Se não tiver descrito, você tem que pesquisar e se existir, talvez pudesse ser responsabilidade sua. Mas o Lucas, pela experiência dele com o comitente, já me falou débitos de condomínio e IPTU até a data do leilão, Galeria Bank paga, não é isso, Lucas? Exatamente, Pedro. Eles pagam sim todos os débitos até a data do leilão, mas eles colocam essa cláusula dessa maneira que já pedimos aí algumas sugestões, eles falam, não, mas está escrito. Eu falei, mas o problema é esse expressamente apontado. E se não tiver expressamente apontado, né? Então, de fato, essa linha 3.6 pode gerar uma dúvida, mas a gente sabe que na prática a galeria paga todos os débitos, que inclusive quando eles enviam para a gente a planilha de consolidação, lá já vem, inclusive, a quitação de condomínio IPTU até a data da consolidação e, naturalmente, eles pagam até a data da arrematação. Legal. Então a gente já sabe, galera, inclusive, que a Galeria Bank, ela segue o que está no artigo 27 lá da Lei de Alienação Fiduciária. Na Lei de Alienação Fiduciária fala que o valor da segunda praça do leilão deve ser composto pela dívida do devedor com o banco, das despesas com a retomada do imóvel, então, despesas cartoriais para consolidação de propriedade, ITBI para voltar o imóvel para o banco, e eventuais débitos de IPTU e condomínio. Então eles estão cumprindo. Aqui está um pouco, coloca essa restrição, mas o Lucas já sabe que na prática a galeria banca tudo. Então é isso. Fora isso, galera, o que a gente pesquisa aqui normalmente? Sobre financiamento, para saber se o pagamento é só à vista ou se o pagamento ele é também financiável. Vamos ver aqui, ó. Aqui fala que o comprador deve pagar à vista ou por Pix. Pix também é à vista, mas é a forma que está escrito aqui. Ou, em sendo caso de financiamento bancário, o valor da entrada estipulado deverá ser pago no ato da arrematação. Lucas, fala aqui de forma aberta sobre financiamento imobiliário, não chega a fazer definições mais expressas. Esse imóvel financia ou não financia? Como é que é as condições de financiamento, se é o caso de ser aceito financiamento? Perfeito, Pedro. Uma ótima pergunta, porque de fato foi colocado do edital e já pedimos sugestões, né, pessoal? Lembrando que se dependesse da Leiloaria Smart 100%, colocaríamos, né, com as palavras talvez mais, diretas, informações mais objetivas, que a gente já sabe como é que o arrematante está acostumado a ler o edital, tá? Mas falando o seguinte, esse leilão é um leilão de alienação fiduciária, ponto, ok. A gente sabe que existe sim a possibilidade de um leilão de alienação fiduciária, ele ser retomado, ir para leilão obrigatório, que é esse leilão que está acontecendo aqui agora, e a própria empresa fazendo financiamento com ela mesma, né? Uma empresa que faz isso, há muitos, um volume monstruoso, é a própria Caixa. Né, a própria Caixa, a gente consegue comprar os imóveis da Caixa com financiamento, mas existem outros bancos também, salvo engano, em alguns casos, acho que o Bradesco, Santander, né, também fazem em algumas situações fazem isso. E a galeria também está fazendo, só que ela não colocou as condições. Né, então, mas a gente já sabe que a condição da galeria, que ela trabalha, caso queira comprar um imóvel financiado nesse leilão, seja além do aviso financiado, é 30% de entrada, tá? E o saldo, que são os outros 70%, em até 180 parcelas. Né? E o índice de correção, o ideal é consultar antes, mas é o IPCA mais um ponto, alguma coisa em porcentagem, às vezes 1,1, 1,19, 1,005, né? Então, mas o que a gente recomenda, Pedro? Tenham a intenção de arrematar esse imóvel financiado, entre em contato conosco, a gente tem uma planilha de documentação a ser enviada, já faz o cadastro prévio, assim você já fica sabendo de todas as condições, quantidade máxima de parcelas, qual será os juros, né? E aí sim você pode fazer uma arrematação segura. Então, nesse caso da galeria, a gente recomenda que, diferente do caso do Inter do Feirão, que a gente fala, não, pode arrematar que depois do financiamento, se não for aprovado, não tem problema, porque vai ser devolvido o valor do sinal e da entrada.
No caso da galeria, isso aí, Inter, no caso da galeria é diferente. A gente recomenda que, se a sua intenção é comprar financiado, conforme o edital está estipulando, mas não colocou de fato todas as condições, os detalhes, entre em contato conosco antes. Mas é possível sim. Bacana, Lucas. Então fica a ressalva o seguinte, gente. Já que tem que apresentar documentação prévia para financiar, apresentem com uma certa antecedência, não deixem para as últimas horas, porque pode ser que fique em cima da hora para a galeria, né, dar o aval. Ó, pode, eu tenho um aval aqui, o seu crédito é bom, o seu score é bom. Então, ó, tá faltando 7 dias para a primeira praça, 9 dias para a segunda praça. Já apresentem depois dessa live. Faz a análise final do imóvel para ver se ele vale a pena e já entra em contato pelo WhatsApp da leiloaria. Lá no site da leiloaria tem um WhatsApp para ver o que você precisa apresentar para fazer o financiamento. Então, passamos aqui por débitos condominiais, a Galeria Bank vai pagar débitos de IPTU e condomínio até a arrematação. Passamos por financiamento, é aceito financiamento, mas entre em contato com a leiloaria. Vamos adiante agora no laudo. Vou até passar primeiro aqui para a matrícula do imóvel e depois a gente vai para o laudo, que é o laudo já tem mais a ver com as amostras que a gente vai fazer. Então vem aqui, gente. Primeira coisa, a descrição, tá, do imóvel. Ó, matrícula foi aberta falando que era um terreno sem benfeitorias nem construções. Aí você já liga o alerta. Opa, será que não tem construção averbada mesmo? Vamos ver. Aqui fala que a área total do terreno é 262 metros quadrados e meio. 262 e meio. Legal. Aí a gente vai ver aqui, venda e compra. Acabou. Na verbação 3 está aqui, ó. Construção e habites. E aqui falando que em 2021 foi averbado a construção. Não necessariamente essa construção é de 2021. Você vê que é o processo de construção datado lá de 2009, em que foi averbado a baixa de construção de 198 metros quadrados, assim como está descrito lá na parte do imóvel. 163 residência, 34 metros quadrados, uma edícula. Nós vamos fazer a conferência disso aqui, tá, gente? Pelo Google Maps e vou ensinar para vocês como conferir isso aqui no Google Maps. Muitas vezes você tem uma área construída real de 192 metros, mas chega lá, vai ter 250, 300 metros quadrados construído real. Aí você, às vezes, não está avaliando o imóvel direito, porque ele pode ter área não averbada construída maior e valer mais. E tem gente que não sabe analisar isso. Eu fiz uma arrematação ao vivo, tem 2 semanas, em que eu mostrei que o imóvel falava que tinha 55 metros e na real tinha 140 metros. Quem não sabe analisar não consegue avaliar o imóvel corretamente. Outra, aquela questão lá do edital que falava que a rematante pode ter que arcar com o eventual débito de INSS sobre construção, não há esse risco aqui, porque já tem a baixa, tá? Eles não conseguem averbar essa construção aqui, ó, na matrícula do imóvel, se tiver débito de INSS, ok? Então aqui está tranquilo. Em seguida, foi feita a alienação fiduciária em 2022. O imóvel foi avaliado em R$ 284 mil na época, então há 3 anos ele foi avaliado em 284 mil, né? De acordo com correção monetária, agora já passou até para mais, ok? Cessão de direitos e consolidação de propriedade. Pronto, aqui, ó, consolidou propriedade agora em agosto. Em um mês, a galeria já está levando o imóvel ao leilão. Então, tudo certo aqui com o imóvel. Me lembrem de medir o imóvel lá no Google Maps para ver se tem os 198 metros. Agora vamos para o laudo de avaliação da galeria. O que é sempre interessante a gente ressaltar? A galeria tem uma prática de avaliação muito interessante em que pessoas, às vezes, não atentas ou que não assistem essas lives não sabem. Ela fez uma avaliação do imóvel mais recente agora, tá? Na verdade, é a própria avaliação lá de 2022, em que ela avaliou em R$ 405 mil esse imóvel, o valor de mercado. Aí, só que ela coloca, pô, eu sei que eu não vou vender ele a valor de mercado. Se a pessoa que comprou o imóvel e alienou para mim me der o cano, eu vou conseguir colocar no imobiliário e vender a preço de mercado, desocupado? Não, eu vou vender em leilão. Então, qual que é o preço que esse imóvel vale para fins de leilão? E aí ela coloca 70% do valor de mercado, coloca R$ 284 mil. Percebam que esse é o valor que está aqui, ó. Vamos ver lá na alienação fiduciária. Ó,
alienação fiduciária, R$ 284 mil, ó. Ó, esse é o valor que ela coloca como valor de primeira praça. Ela não coloca o valor de mercado. Então, na Galeria Bank, por vezes, você pode encontrar um imóvel até na primeira praça que seja atrativo, porque ela não coloca valor de mercado, ela coloca 70% do valor de mercado a primeira praça, ok? Depois, na segunda praça, ainda mais descontado, porque às vezes é só débitos né, da dívida e muitas vezes é menor do que o valor de mercado. É isso mesmo, não é, Lucas? Perfeito, Pedro. É boa observação, porque como você mesmo acabou de explicar, como a galeria ela emprestou 70%, como a galeria ela fez o valor de liquidez forçada em 70% do valor de mercado, ou seja, aqui tem o valor de mercado, ela falou, olha, tudo bem, entendo que vale 450 mil, 405 mil, mas se eu precisar vender rápido esse imóvel, então eu estou dizendo que ele vale menos, que ele vale 284 mil. E agora, sobre o valor de 284 mil, que ele chama de valor de mercado forçado, valor de liquidez forçada, sobre esse valor agora, eu vou te emprestar ali X%, que normalmente é em torno de 50%. Ou seja, por isso que na matrícula a gente consegue ver que foi emprestado aqui, ó, matrícula na registro 4, cento para garantir a dívida de 129 mil reais, né? E agora o valor de liquidez forçada dela foi 284, ou seja, é o tipo de empresa que a gente fala, ela joga seguro. Então, tem o valor de mercado, tem o valor de liquidez forçada e eu te empresto ali mais ou menos 50% do valor de liquidez forçada. É perfeito, é esse mesmo raciocínio. Boa. Então, gente, já fiquem registrado. Sempre que tiver o laudo de avaliação, confiram se o comitente, se o banco, se a credora utiliza essa mesma prática da galeria. Aí vem aqui algumas fotos do imóvel, observação diagnóstico de mercado do avaliador, falando que o bairro é predominantemente residencial, com imóveis com cerca de 20 anos, perto da rodovia. E aí ele vem fazendo a precificação. Precificação de terreno, precificação da construção. Ele vai, descreve o que que tem no imóvel, mostra o imóvel, tá vendo que o imóvel está à beira da rodovia, né? À beira da rodovia não, mas está próximo à rodovia. E aí vem, tá? Depois fazendo amostragens de imóveis semelhantes. Nada mais, nada menos do que eu vou fazer aqui rapidamente com vocês depois. Método amostral, gente, é o método mais simples de você chegar ali a uma convicção de preço do imóvel. Então, na época, ele pegou alguns imóveis, ó, 230, 240, 250 mil reais. Ele foi, fez o tratamento desses imóveis. Esses imóveis tinham aqui, ó, sempre tem que, às vezes, tratar. O imóvel é mais antigo, é mais novo, tem uma área menor, uma área maior, tá? Aí ele faz a homogeneização para terrenos, e aí ele chega no valor, aqui ó, chega no valor de R$ 405 mil final de avaliação na época, tá? Ele avaliou a construção, olha que legal também. Ele avaliou a construção em 349 mil e o terreno em 56 mil. Ou seja, o terreno ele achou que vale pouquinho, baratinho. Ele avaliou mais, foi a construção. Tá aqui o valor do metro quadrado, tanto que ele achou de construção, 1.763. Lá no site da leiloaria você já vê que tá pelo valor do lance, tá por R$ 1.000 o valor do metro quadrado de construção. Então vocês estão aí ganhando R$ 700 em tese, se essa avaliação aqui do engenheiro da galeria foi verdadeira, tá bom? Então, é legal quando vocês têm um laudo, porque não só acesso às fotos internas, vocês aprendem até a fazer uma amostragem, fazer uma avaliação pelo método comparativo com o próprio engenheiro. Tá aqui fotos internas do imóvel, gente. O imóvel ali padrão de acabamento simples, com você vê que com rebaixamento de gesso e tal, que indica que é um imóvel, sim, construído há uns 20 anos, né, com cerâmica e tal, mas um imóvel que está aqui, ó, todo completo, todo bacaninha. As intervenções nele poderiam ser mínimas, é pintura e algum acerto ou outro aqui, né? Ó, tem um jardim de inverno, tá? Tem ó, Recanto do Guerreiro, então tem aqui ó, uma área de churrasco, uma área externa, tem aqui um combo interessante, né, para o pessoal. Aqui as amostragens e pronto, ó. Aqui o valor final de novo aqui do metro quadrado. Pronto. Vamos fazer agora a nossa avaliação? Vamos lá. Primeiro, eu jogo aqui, ó, no Google para saber um pouco da cidade. Cidade de Araras,
130 mil habitantes, interior de São Paulo. Pronto, uma cidade de 130 mil habitantes, tem liquidez, tem aí tranquilidade para você arrematar, não tem mistério, tá? Aí a gente joga o endereço da casa no Google Maps. Tá aqui tanto a foto da casa que a gente pode olhar depois, quanto a casa por cima. A gente dá um zoom aqui, ó, e a gente consegue ver que realmente está à beira da Anhanguera. Isso aqui pode indicar, inclusive, um perfil, tá, gente, específico para compradores. A família da minha esposa mora perto da Fernão Dias. Eu vejo que próximo ali tem muita família que mexe, é caminhoneiro, que mexe com coisas que precisam de fácil acesso à rodovia, porque ela tem que deixar o caminhão próximo à rodovia, então ela não quer ficar distante também da rodovia e tal. Então tem um público específico. E tá aqui tá o imóvel, gente. O que que a gente pode conferir aqui? A gente pode conferir a metragem que está falando lá na matrícula do imóvel. Ó. Clica com o botão direito, vai aqui ó, em medir distância. É a última opção, medir distância. Clicou, mediu distância, a gente pode arrastar certinho para cá. Ó, aqui, opa, aqui. Ó, vamos medir distância até aqui na frente, ó, porque tem um telhadinho aqui na frente também. Tá dando por volta de 260 metros quadrados quase construídos, galera. Você vê que o lote tem 260 metros quadrados, só que parece que está todo construído. O que aqui eu imagino? Lá na matrícula já constava a casa e constava a edícula. Talvez não estavam computando a própria garagem na frente como área construída, ou porque não tinha na época, ou porque não consideraram. Olha aí, se eu tiro a garagem, já passa, porque tá pequenininho aqui para vocês vão ver, ó, já passa para 192 metros quadrados se eu deixo de medir a garagem. Sendo que hoje em dia, garagem tem sido avaliado pelos engenheiros, então pode ser que suba a avaliação do imóvel. Olha lá, 250 metros. Então você já bateu, conferiu que o imóvel, que o lote realmente tem por volta aí de 260 metros, igual na matrícula, mas vimos aí que tem aí cerca de 50 metros quadrados a mais por conta da garagem. Vamos olhar o imóvel de frente? Ó, de frente aqui, a gente vê que de fato, tá vendo? Ó, tá coberto. Tá coberto até a ponta aqui de telhado, a garagem. A gente pode clicar aqui, ó, em ver mais datas, que a gente consegue ver datas antigas, 2022 e 2011. Em 2011, constava aqui já esse telhado. Então parece que ela não está constando abaixo em habites, mas ela existe. É um problema para arrematar o imóvel? Não. Tendo a construção, a verbação de 200 metros quadrados, essa área da garagem estando um pouquinho maior, não seria problema. Tá joia? Para você conseguir financiamento, etc. O que eu recomendo também? Você pode depois olhar pelo Google Earth Pro se tem mais satélites mais antigos do imóvel para ver se houve um acréscimo ou não. Mas está aqui o imóvel, tá bacaninha. Tá aqui o imóvel, a última foto dele de 2022, completo. Lucas, alguma ressalva aí sobre localização do imóvel, sobre aí a construção do imóvel? Tá, gente, aqui, ó, rodovia aqui do lado. Fala, Pedro, nenhuma ressalva, né? Eu estava observando que, nesse caso, a galeria, ela considerou a área construída que está na matrícula, que são os 198 metros quadrados, mas a gente consegue ver que, de fato, a garagem está coberta. Eu entendo isso até como um ponto positivo, um benefício, como um extra, né? Você tem uma garagem ali coberta e não é aquela lona, não é aquele puxadinho feito de qualquer maneira. De fato, você vê também que existe um telhado passando e até pegando um pedacinho da calçada. Então, eu vejo isso até como um ponto positivo na questão do imóvel. Perfeito, Lucas. Então, galera, agora qual que é o próximo passo? Nós temos ali um laudo de avaliação em que o próprio engenheiro lá da galeria fez a amostragem dele, mas nós podemos fazer a nossa própria. Nós podemos não, nós devemos fazer um arrematante smart, fazer a sua própria avaliação. Como é que você faz ela? Por amostragem. Você vai lá e joga o endereço do imóvel completo ou, né, incompleto no Google para achar imóveis semelhantes. Uma casa, gente, se eu indico inclusive o endereço específico da casa, eu não vou encontrar imóveis semelhantes. Eu posso no máximo encontrar um anúncio do próprio imóvel. Aí eu vou regredindo. Eu posso jogar primeiro
o nome da rua, casa, Rua Benedito Barbosa, para ver se eu encontro a amostra de imóveis sendo vendidos na própria rua. Depois eu posso colocar simplesmente o bairro e depois eu posso colocar a casa, tá, gente? Eu falo para vocês, eu joguei o nome da rua, não achei imóveis semelhantes na rua, joguei o nome do bairro, não achei imóveis no bairro. Pode ser porque não tem imóveis de fato no bairro, na rua é mais comum não ter, mas pode ser porque o nome do bairro, às vezes o nome oficial é um, o nome praticado na região, na cidade é outro, você não encontra. Então o que que eu fiz? Eu fiz a pesquisa aqui, ó, pela cidade de Araras, achei aqui, ó, cerca de 300 imóveis semelhantes, semelhantes não, 300 imóveis anunciados na cidade de Araras. Aí eu filtrei aqui, ó, do lado, por imóveis que têm uma área pelo menos de 180 metros quadrados. Já baixou para 154 metros. Aí você começa aqui a ver imóveis, ó, anunciados. Eu ordenei pelo menor valor. Tem uma casa inacabada de 180 mil, tem uma casa aqui, ó, até que acabada por 196, e ó, depois vai subindo. Começa a 240 mil, 250 mil e vai vendo. Qual que é o detalhe, gente? Eu não tenho aqui, tá? Qual é o bairro. Tem até aqui a Rua Santa Catarina, se eu não me engano, lá o bairro é Santa Catarina, não é Rua Santa Catarina. Então, ó, vocês vão ver que tem vários e vários imóveis nessa faixa de 300 a 400 mil reais, tá? Tem imóveis abaixo também, por volta de 200 e pouco? Tinham alguns. Então vocês têm que ligar para ver se esses anúncios são reais e em quais bairros são. Mas a maioria dos anúncios são na faixa de 300 a 400 mil reais mesmo. Ah, mas eu não sei em qual parte da cidade estão esses. Realmente, ou você vai ter que aprofundar e ver qual é o nome aqui usual do bairro lá na região, ou você pode jogar também a pesquisa pelo Zap. Pelo Zap ele faz a pesquisa, tá? Mas seja, ó, se eu tiro aqui o zoom, gente, vai ficando só o nome dos bairros, ó. Então vamos ver. Ó, condomínio habitacional Narciso Gomes. E aqui em cima tá dando, ó, Vila Dona Rosa. E não o nome que tava lá. Parque Industrial, Vila Dona Rosa. Eu tinha visto o anúncio aqui, ó, escrito Parque Industrial. Aqui, ó, casa, Parque Industrial, 380 mil. Então pronto, eu já sei que está perto ali do meu imóvel. Esse aqui pode ser um imóvel, tá, amostral semelhante para eu analisar. 209 metros quadrados, tá? Então aqui é um imóvel semelhante. Dá para pegar de amostra sim, ó, mesma área construída, 380 mil reais. Eu posso ir aqui, ó, no Zap também, gente, mandar buscar e depois eu clico aqui, ó, quer ver, ó, já mandei a busca, fazer a busca, e eu clico aqui, ó. Opa, aqui já está clicado. Então, antes desse campo aqui, no Zap tem assim, ó, ver no mapa. Aí eu consigo ver os anúncios no mapa, ó, tá vendo? Tem um anúncio aqui de um imóvel, tá na região por 310 mil. Anúncio de imóvel, 395, 350, nessa região do imóvel. Então, você não precisa nem fazer a pesquisa por bairro, você já pode fazer visualmente no mapa. Pegando as amostras, gente, então, o que que a gente faz? A gente faz a mesma coisa que aquele engenheiro fez ali no laudo. O Smartano, ele tem isso aqui, ó, dentro de pasta compartilhada. Vocês vão acessar a pasta compartilhada e vocês vão pegar aqui, ó, vão pegar aqui, planilhamento de ofertas e template, ó. Podem clicar aqui, vocês vão ter isso aqui pronto, tá, gente? Nada mais é que a Smart já fazendo o trabalho para vocês de fazer algumas fórmulas aqui. Mas aqui você vai, se achou a amostra de terrenos, você vai preencher aqui. Achou amostras de casas, você vai preencher aqui. Tem umas fórmulas aqui que você vai chegar, ó, no valor do mínimo de metro quadrado do imóvel, no valor do imóvel médio, no valor do imóvel para liquidez. Vocês preenchem isso aqui. Quem não é smartano, dá para fazer? Dá, gente. É simplesmente homogeneizar, é pegar o valor de tal imóvel está 300 mil reais, mas ele tem 200 metros quadrados construído. O outro é 350, mas ele tem 250 metros quadrados construídos. Você vai achar o valor do metro quadrado de construção, o valor da construção de terreno, o valor da construção real e vai chegar no seu valor final, tá bom? Então, esse imóvel, Lucas, de acordo tanto com as amostras que a gente achou, quanto com
o laudo aqui que a gente pega de base também, tudo indica que ele tem potencial sim para ser ali por volta de 1.000 alto, 1.700, 2.000 de metro quadrado de construção, tá? Aí, gente, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ligar para corretores da região para chegar à conclusão final. Ah, 2.000 metros quadrados dá não, né? Porque o imóvel vai precisar de uma reforma e tal. Mas ali 1.600, 1.700 dá? Ótimo, faz o cálculo da viabilidade financeira e cai para dentro. Ó, digitem aqui no Google Maps imobiliária, vocês vão encontrar as imobiliárias da região, tá? Ó, várias imobiliárias da região, União Imóveis, tá aqui pertinho, Minha Casa Imóveis Arara. Liguem, gente, e façam pesquisa de preço. Tem 9 dias para vocês formarem convicção sobre o preço desse imóvel, se vale ou não vale a pena. Não é isso, Lucas? Exatamente, Pedro. Assim, a gente sabe que algumas informações tá lá, tá na plataforma da Leilão Smart, né? O que depender da gente, por exemplo, a gente sempre pede para os credores o laudo de avaliação no momento da originação do contrato, né? A gente sabe o quanto que isso é importante, a galeria disponibiliza, né? Tem credores que disponibilizam, mas com alguns dados lá, devido à LGPD também lá arriscados também. Tem credores que infelizmente não disponibilizam, mas a gente sabe que a arrematação é uma questão de um jogo de números com um jogo de informação. Né? Então, pessoal, tem algumas informações que a gente consegue, a gente vai trazer para vocês, né? Mas nem tudo é uma fórmula de bolo, que é só seguir o passo a passo. Então, algumas informações que o Pedro está comentando, na análise dele, ele já entendeu que, opa, esse imóvel sim, eu garimparia, parece muito interessante, é uma casa, município com mais de 100 mil habitantes, a casa está verbada na matrícula, inclusive parece até que tem metragem a mais, se considerar a garagem, né, se considerar a garagem que está coberta, mas mesmo assim é claro, né, nem tudo cai no colo. Agora tem essas informações que agora deixa eu entrar em contato com os corretores, fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, porque a princípio parece sim que tem dinheiro na mesa, parece ser interessante, mas eu sempre gosto de falar, Pedro, que aquela tomada de decisão final, se eu vou arrematar e até qual valor também, né, pensando que há diversos casos que aconteça a disputa, né? Nem sempre a gente compra com lance único. Essa decisão final é de cada pessoa. Mas na hora que a gente bater o olho nesse imóvel, aquela olhada, sabe aquele primeiro raio-x assim rápido? Você faz olha dos pés à cabeça e se mostra, opa, tá interessante. Casa averbada, metragem bacana, não é casa pequena, não é casa gigantesca. O desconto está interessante, está tudo bacana. Então, sim, trouxemos para a live o Pedro chancelou que realmente, pessoal, é interessante esse imóvel por todos esses motivos que ele falou. E agora aí tem aí 9, 10 dias para quem quiser, de fato, fazer um aprofundamento nesse estudo, né? Dá tempo, que é só no dia 10 que encerra esse leilão. Deixa eu olhar aqui no calendário, dia 10 é quarta-feira da semana que vem, ou seja, tem bastante tempo, né, Pedro? Perfeito, Lucas. Ó, o Alípio já tá falando aqui que essa casa está na análise do grupo dele. Alípio é tubarão, gente. Tubarão, então, não dá ponto sem nó, né? Já entrou no estoque, já entrou na garimpagem. É isso aí, Alípio. Aí é aprofundar até semana que vem para ver se vale a pena. E até, às vezes, não é só se vale a pena, tá, galera? A primeira decisão que vocês tomam é vale a pena ou não vale a pena. A segunda decisão que vocês têm que tomar é até quanto vale a pena, tá bom? Porque não necessariamente sai pelo valor mínimo. Pode ser que saia pelo valor mínimo? Pode, ótimo para o rematante, né? Vai pegar pelo valor ali, vai ter um maior lucro. Agora, não, vamos colocar que chegue uma disputa, outras duas, três pessoas interessadas. Você vai subir o valor na hora, no calor da emoção, sem análise? Não. Então você tem que formar convicção antes. Poxa, esse imóvel aqui, eu estou vendo que ele está no valor mínimo de 223 mil. Eu acho que ele só vale pelo valor mínimo. Não vou dar R$ 1 a mais. Ok, está tomada a decisão. Não, eu acho que vale até 240 mil. Então tem mais 17 mil de incremento. Acima de 240 eu acho que não vale. Você tem que tomar essa decisão antes do leilão. Se você tomar ali no calor do leilão, você pode ultrapassar e ali achar que é viável e passar da viabilidade dele. Combinado? Outra pergunta aqui, antes da gente passar para o próximo imóvel, do Raul F. Camargo, colocou: estou fazendo uma garagem, uma casa arrematada. O engenheiro da Caixa aprova se passar do muro? Ah, eu nunca vi, tá, Raul? O engenheiro, ele, em geral, você tá lá, uma casa, só tem 100 metros quadrados construído averbado na matrícula. Você vai lá e faz uma coberta
dentro do seu terreno de mais 30 metros quadrados. O engenheiro considera essa área, sim, que você acrescentou, mesmo não estando averbado na matrícula, na avaliação dele. Tem muito smartano conseguindo incrementar, aumentar o valor de avaliação, fazendo edículas no fundo, fazendo garagens na frente, tá? Para aumentar a área construída, aumentar a avaliação do engenheiro. A gente sabe que a avaliação do engenheiro é muito importante para o financiamento. Agora, ultrapassando o muro, daí é um acréscimo irregular, né? E sanável. Né? Você não consegue regularizar algo que ultrapassou o seu muro. Então, aí creio que já fica mais complicado, tá, Raul? Não sei nem como que você está fazendo esse acréscimo ultrapassando o muro. Depois, se quiser detalhar para a gente, pode colocar aqui. Lucas, vamos para o próximo? Bora, Pedro, vamos para o próximo, pessoal. Então, encerrado a análise desse imóvel, né, dessa casa de áreas, né, 198 metros quadrados. E já o próximo imóvel aqui que a gente vai compartilhar, deixa eu até virar aqui a minha tela, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. A próxima casa, pessoal, para quem quiser acompanhar primeiro, leiloariasmart.com.br /1228-1228, tá? É uma casa de 347 metros quadrados, tá? Isso já chamou a atenção aqui que é uma casa grande, um tamanho bom. Itaboraí, no Rio de Janeiro. A descrição, Pedro, dessa casa diz assim, casa de condomínio. Pelas fotos que a gente vai ver, eu confesso que aqui a gente tem que fazer uma validação desse imóvel, realmente, se essa casa é uma casa de condomínio. Ela foi aqui a leilão devido à alienação fiduciária, tá? Ela foi consolidada também. E quem que é o vendedor desse imóvel, Pedro? É a Galápagos Capital, tá? E a Galápagos, eles fazem sim laudo de avaliação, que daqui a pouquinho o Pedro já vai mostrar para vocês, mas a gente vai perceber que não é um laudo de avaliação tão detalhado igual da galeria, né? Porque às vezes tem isso, não é simplesmente, tem laudo de avaliação, sim ou não? Então, ok, pode ter, mas posso ter laudo de avaliação mais simples, eu posso ter laudo de avaliação complexo. A gente já viu aqui nas nossas lives que por diversas vezes, quando é laudo de avaliação de apartamento tipo, laje tipo, alguns bancos, algumas empresas não recomendam, não é que elas recomendam, elas não chegam a fazer o laudo interno e falam, bom, se é apartamento, é tudo por semelhança, eu nem quero saber a condição interna. Então, cada laudo é um laudo, então a gente tem que entender quem fez o laudo, como fez o laudo, tá? Mas olhando esse imóvel, Pedro, o que chamou a atenção dele? A primeira praça, por R$ 587.000, já foi encerrada, não houve arrematação. E a segunda praça, ela está por R$ 180.000, que também vai se encerrar na semana que vem, no dia 10 também. A hora que a gente bateu o olho nesse imóvel, falou, bom, 347 metros quadrados de área construída. Vamos entender realmente essa metragem, ver se está averbada, ver se não está. Mas o preço de venda por R$ 180.000, quando a gente faz aquela conta rápida, está dando um custo de metro quadrado de aproximadamente R$ 520 por metro quadrado. Está muito barato, na minha perspectiva, barato ao ponto até de, preciso até desconfiar, porque eu preciso até entender melhor desse leilão aqui. Então, quando a gente consegue ver as informações, a gente vê que está com desconto de 69% de desconto. Né? Ele fala aqui, casa localizada no condomínio 9 Itaboraí, na rodovia Governador Mário Covas, né? Conhecidíssima, casa número 11. O que ele fala aqui desse imóvel, além disso? As informações, vamos lá, metragem. Bom, ele trouxe aqui no descritivo, né? 347 metros quadrados. E aqui, a gente abrindo aqui a avaliação, olhando a área do terreno, 234 metros quadrados, era isso que eu queria localizar. Ou seja, se o terreno tem 234 metros quadrados e a área construída tem 346, naturalmente, pelas contas, tem que ser um sobrado, 2 andares, né? E aqui a gente tem também a localização do imóvel aqui no mapa. A gente tem aqui a avaliação, a matrícula e o edital desse leilão, que também é o leilão da alienação fiduciária, ou seja, é a primeira vez que esse imóvel está indo a leilão com desconto. A gente sempre gosta de chamar, Pedro, de desconto teórico. Desconto da primeira praça para a segunda, 69%. Desconto teórico. Por quê? Porque agora aqui é na análise que realmente a gente vai descobrir o desconto em relação ao que está sendo praticado no mercado. Perfeito, galera. Ó, quando a gente vê um descontão desse de 70%, a gente liga o alerta, falou, opa, será que tem uma oportunidade legal aqui? Mas ao mesmo tempo a gente liga nosso filtro. Opa, vamos ver se de fato vale isso tudo que estão falando, né? Quanto maior a diferença, você fica desconfiado. Pô, será que o credor, será que o banco tá dando esse desconto assim todo? É, a verdade é que em segunda praça, né, de alienação fiduciária, não é o banco que decide, né, galera, se qual é o desconto. Se for em estoque,
aquele imóvel já pode estar lá um tempão, o banco não consegue vender, a Caixa vai lá, dá aqueles descontos de até 94% para se tornar atrativo. Aqui é leilão de AF. Leilão de AF, o valor da segunda praça é o valor da dívida. Então pode sim existir descontos aí reais de 70%. Por quê? Porque não é o banco que decidiu, simplesmente é o valor da dívida que aquela pessoa tem com o banco, tá bom? Mas vamos fazer uma análise rápida aqui. A gente já gastou muito tempo no primeiro imóvel. Vamos fazer uma análise rápida, então. Casa de condomínio, 347 metros quadrados em Itaboraí. Ali, ó, tá dando aproximadamente 520 o valor, né, do metro quadrado. Avaliação matrícula edital. Beleza, temos algumas fotos aqui em cima. Dá uma olhada. Ó, a casa tá com o muro ali um pouquinho mais desgastado. Tá com um piso aqui que não é muito legal, né? Tá com as bananeiras, uns pisos aqui no fundo que não é muito legal, ó. Os ladrilhos quebradinhos. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, gente, edital. Eu não falei que Galeria Bem que estava tratando débito de condomínio de um jeito e Galápagos de outro. Galeria, vocês lembrem que ela está falando que ela paga eventuais débitos de IPTU e condomínio. No outro caso, a casa não era condominial. Então, ela falou, paga o débito de IPTU. Tá? Agora vamos ver aqui a Galápagos. Débitos. Vamos ver aqui, ó. Regularização em cargos por conta do arrematante. Isso aqui não tem mistério, gente. Todo mundo tem que arcar com desocupação, com regularização e tal. Débitos de INSS, mesma coisa, tá? Ah, pronto, aqui, ó. 3.3. Os débitos relativos ao imóvel, como débitos de. Vou colocar aqui, ó. Como os débitos de tributos e despesas de qualquer natureza, inclusive condominial, lembrem-se que esse imóvel é condominial. Tanto anteriores da consolidação quanto posteriores, então anteriores à consolidação, serão integralmente assumidos e imediatamente transferidos ao comprador. Leia-se ao arrematante, você que se interessar pelo imóvel quiser dar lance, que deverá quitá-lo junto com os respectivos credores, gente. Olha aí a Galápagos já passando a bola para vocês. Galápagos não está sendo tão boazinha igual a galeria e falou, ó, arrematante, eu não levantei se tem débito de IPTU e condomínio. Se tiver, é seu, tá bom? Você que arca. Quer dizer, então, que você tem que sair correndo desse imóvel? De jeito nenhum. Arrematante bom é aquele que sabe fazer análise e persiste, inclusive, em editais que te colocam um desafio. Tem gente que não sabe fazer essa análise e vai sair correndo. Aí o imóvel fica de bandeja para quem sabe. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar no site da prefeitura e buscar se tem débito de IPTU e se tiver, quanto de débito de IPTU vai ter, e entrar em contato com o síndico, a administradora do condomínio, para ver, tem débito de condomínio? Se sim, quanto é que é? Coloca na sua viabilidade, pô. Vamos colocar que tem aí 20, 30 mil reais. 40 mil reais de débitos desses dois. Coloca na sua viabilidade, né? Coloca na sua cabeça que isso aqui faz parte do lance, tá? Em vez de ser um lance mínimo de 180 mil, por exemplo, vamos colocar que tenha 40 mil de débitos de condomínio IPTU. Coloca na sua cabeça que você está pagando 220 mil pelo imóvel, 40 mil a mais por conta dos débitos. Simples assim, ok? Vamos ver pagamentos, financiamento, o que que fala? Financiamento. Nem chega a falar nada de financiamento. Tem financiamento da Galápagos, Lucas? Não tem. Leilão da alienação fiduciária da Galápagos, somente à vista. Pronto, então já sabem que é somente à vista. Vamos adiante. Matrícula do imóvel, gente, aqui ó, o Lucas estava falando que tinha que verificar se de fato é o imóvel condominial, que tem a descrição da área do condomínio integral, depois chama aqui ó, condomínio Nova Itaboraí, e que tem a convenção de condomínio. Então, convenção de condomínio averbada, existe de fato um condomínio aqui. Foi feita uma compra e venda em 2022. Vamos ver se a gente acha o valor aqui. Ah, tem no olho rapidinho, quem me ajuda? Ah, pago não, ITBI, compra e venda, foi vendido por Carmen, tal, tal. Valor, pelo valor de 27 mil. Deve ser regularização de uma venda antiga lá, ó.
É coisa de escritura pública lá de 2014 por valor abaixo, beleza. Erro evidente, aí que fala alguma coisa, erro de nome. Alienação fiduciária em 2022. O imóvel, tá? Aqui, ó, sendo alienado em 2022 para pegar um financiamento com a Galápagos. Pronto, tudo certo. Não vi aqui, rapidamente analisando, a verbação da construção, tá? Não sei se o Lucas viu aí, se alguém viu, me alertem. Se não, é uma questão para vocês olharem. É uma consolidação de propriedade, ok. Vamos ver aqui, mas eu não vi a verbação da construção. Se não tiver, já coloquem isso. Ó. Convenção de condomínio, compra e venda, tá? Alienação, já foi alienado. Então aqui, imóvel, fração ideal tal, expansão, tal, fração corresponderá à casa 11 a ser construída com a área de 32, composta tal, tal, tal. Aqui fala da casa a ser construída, depois tem que ver se tem a baixa dessa casa, tá, galera? Mas confiram aí, não dá pra gente ficar conferindo aqui agora que a gente já se delongou. Laudo de avaliação do imóvel. Então vem aqui esse laudo da Galápagos, avaliação 587, laudo, valor de avaliação 499. Então aqui também teve um decréscimo, Lucas, porque aqui, ó, valor total 587, valor de avaliação 499. A Galápagos também dá um decréscimo aqui na hora que ela coloca? Também, Pedro, isso aí está virando uma prática de diversos credores de empresas de home equity, tá? Esse decréscimo, né? Falar, não, tudo bem, o mercado vale tanto, mas eu preciso de uma garantia. Então, está se tornando um hábito dar esse decréscimo. Agora tem que analisar. Por exemplo, nesse caso que fiz a conta rápida aqui, 499 mil dividido por 587, esse decréscimo foi de 15%, né? Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção aqui desse laudo foi e quando ele foi avaliado, ele foi considerado 15%, que a gente fala que é o valor de liquidez forçada, assim que as empresas chamam. E me chamou a atenção também, Pedro, que esse laudo é de 2022, né? Isso é um laudo, a pessoa originou esse contrato lá no meio de 2022, carregou esse contrato metade de 22, 23, 24, 25, e agora aqui a gente está praticamente indo para o final de 2025, onde teve a consolidação, ou seja, boa parte desse valor ele foi pago, não é à toa que ele entrou para leilão agora por 180 mil reais, né, e 400. Ou seja, é um imóvel interessante, mas tem esse ponto de atenção que você falou, olha, a Galápagos vai estar dizendo que se tiver débitos de condomínio IPTU é do arrematante. Como o Pedro falou, é ruim isso? Não, não é. Né? Mas a informação não está de bandeja, não está fácil. Então, o que a gente costuma orientar? Inclusive, muitos investidores falam para a gente que, Pedro, falam assim, às vezes, as melhores oportunidades não aparentam ser as melhores oportunidades no bom momento. E, Lucas, e por que a Galápagos resolveu não deixar essa dívida para o arrematante e a galeria resolveu colocar todas as dívidas no valor e englobar isso todo no valor na composição ali da segunda praça? Porque a lei permite, pessoal, quando a gente olha a lei da alienação fiduciária, né, lá o artigo 26 e 27, fala que eles poderão ser incluídos, né, todo o valor está em aberto, né, o atrasado, mas as dívidas vencidas e ABC, os emolumentos, ITBI, etc., e as dívidas relativas ao próprio terreno imóvel, que ele pode ser adicionado ao valor da segunda praça, esse valor ele vai crescer, como é o caso da galeria, mas o arrematante fala, ó, fica tranquilo, ou pode ser feito dessa maneira. Né? Algumas empresas trabalham assim, falam, não, eu até sei que tem débito de condomínio IPTU, mas eu não quero mexer, não quero pagar, e se o arrematante comprar em um valor mais baixo, 180 mil, ele tem que saber agora, descobrir quanto que tem se tem, né, quanto que tem de condomínio IPTU. Porque, de fato, R$ 520 o metro quadrado é para desconfiar que está muito barato. Mas agora a questão é, quanto tem de dívida de condomínio IPTU? Beleza. Olha aqui, a gente não encontrou lá na matrícula do imóvel, mas aqui já fala no laudo, já dá um indício pra gente, ó. Ó, vem a pergunta: as áreas constantes da documentação apresentada aparentam conformidade com a área do imóvel? Aí ele vira aqui, o engenheiro coloca: não. Em caso negativo, citar divergência aparente. Aí vem aqui, ó, 9,5% da área construída está averbada em matrícula. Então, gente, tem averbação na matrícula, que deve ser aqueles 30 metros quadrados, mas representa só 10% da área real construída. Né? Então, o imóvel deve ter por volta de 300, 350 metros, eu não lembro como é que estava na descrição.
de área construída. Vamos ver aqui, imóvel 347. 347 metros de área construída, e o próprio laudo já fala aqui, ó, que é uma área, tá, pequena que está averbada. Então considerem isso, tá, que tem uma área pequena de construção averbada, já tem essa ressalva. Galera, dito isso, a gente pode ver que nas próprias fotos do laudo, que é uma casa que ela está feinha, tá judiada. O muro, a fachada dela tá feinha, tá sem pintar, tá, tá aqui de cabeça para baixo. Aí depois vocês vão ver, ó, como é que tá o piso dela por dentro, não tá muito legal. As fotos escuras, mas dá para ter uma noção aqui. Os armários dela aqui embutidos são simples. Aqui a área externa tem? Tem. Dá para fazer um recanto do guerreiro? Dá. Tá pronto o recanto do guerreiro? Não tá. Olha aqui como é que tá feinho aqui fora. Quer dizer que é para descartar? Não. Arrematante bom, ele consegue enxergar potencial do imóvel, tá? Então aqui, arrematante que às vezes não está treinado ainda, vê o imóvel feio desse e sai correndo. Arrematante bom vê, opa, será que tem potencial? O terreno vale? A área construída, se eu fizer aqui pintura, se eu trocar um ou outro material de acabamento, eu consigo colocar esse imóvel no mercado por um preço razoável? Ok, entendeu? Então aí é questão de precificação. Esse imóvel desse jeito, e eu não acho, vai ser difícil colocar ele no mercado. Agora, você já pensando que você vai fazer um reposicionamento, vai fazer aqui, vai pintar, vai botar um cimento queimado aqui fora, vai fazer uma reforma, você vê, pô, tem potencial? Esse condomínio é bom? Esse condomínio é bom? Olha aqui, ó, box daqueles de acrílico, gente, de antigamente. Olha o porcelanato, porcelanato não, a cerâmica. Então, isso aqui, gente, quem arrematar tem que ser quem sabe, tá? Enxergar o potencial, fazer uma reforma e reposicionar esse imóvel. Aí como é que vocês vão fazer a partir de agora? Mais uma vez, vocês vão jogar o endereço ou o nome do condomínio no Google, igual a gente mostrou no imóvel anterior, e vão fazer amostragens. Vão pegar casas anunciadas nesse condomínio, terrenos anunciados nesse condomínio e formar sua convicção. Então, só jogar aí e fazer o mesmo trabalho que a gente mostrou no imóvel anterior. Aqui, ó, interessante também que eu coloco para vocês de ressalva. Achei um Facebook do condomínio, gente. Às vezes é interessante nesse Facebook do condomínio, vocês conseguem encontrar, por exemplo, mapa do loteamento, que às vezes condomínio fechado, você não consegue identificar onde está o imóvel. Você consegue encontrar reclamações dos próprios moradores. Tem aqui, ó, fotos dos moradores, falando, ó, edital de assembleia, você vai saber como é que está ali o condomínio. Às vezes, como eu disse, acha mapa dos lotes do condomínio. Então, é uma boa, assim como encontrar também site da construtora. E aqui, ó, já peguei um imóvel, tá? Nesse condomínio, falando aqui, ó, 340 mil reais, 250 metros quadrados total, 80 metros de área útil, ou seja, construído só tem 80 metros, enquanto a nossa, lá tem o quê? Tem 300 e tantos metros quadrados, 340 metros construído. Esse aqui está muito menor. Por outro lado, esse aqui está novinho. O nosso não. Tem uma churrasqueirinha e tal. Então, gente, tudo é precificar. Pelo visto aqui, a pessoa está vendendo quase que só o terreno e uma área gourmet por 340 mil. Indica que o terreno lá no condomínio talvez está valendo ali por volta de 200 mil, tá? Porque 140 mil reais aqui é só para construir esses 80 metros quadrados. E aí fazer análise de você, gente. Veja quanto que vale o terreno do condomínio para ver se tem potencial esse imóvel. Está pronto para você revender? Não. Quem ali comprar esse imóvel vai ter que chegar e vai ter que reposicionar. Ó, imóveis semelhantes, 375 mil, tal. Então, ao que tudo indica, os 500 mil reais eu acho que não vale, tá? Mas pode ser que valha 350, 400 mil reais. Avalie, estime custo de reforma e aí faça a sua decisão. Se vale, não vale a pena. Não é isso, Lucas? Tem 9 dias. Esse caso aí não. Esse caso tem quantos dias? Já foi a primeira praça. Tem mais quantos dias para fazer o dever de casa? 8 dias, ele se encerra no dia 10 também, então 8 dias, 8 dias e meio, vamos falar assim, mas está um tempo bom. E é o que o Pedro falou, pessoal, tem que entender quanto custam as casas lá e quanto custa só o terreno.
Porque vai que o terreno custa R$ 200 mil, ou um valor assim próximo disso, ou até mais alto que isso. Então, teoricamente, fala, "Ué, não é de todo um negócio. Então, comprar o imóvel pelo terreno mais barato que vale um terreno lá, tudo bem, eu estou ganhando uma casa um pouquinho velha, mas estou ganhando uma casa de 347 metros quadrados, né? Então, é um trabalho que tem que ser mais aprofundado. É o que o Pedro falou, não é aquela decisão assim, pô, bom, dinheiro na mesa, interessante. Não, pode ser que tenha até mais dinheiro na mesa que o outro imóvel, mas em compensação, não está tão claro assim. Precisa de um pouco mais de tempo, de investigação, contato, mas a gente entende, Pedro, que 8 dias e meio, para quem está acostumado a ir fazer arrematação, e então garimpagem de imóvel, acho que é um tempo bacana para fazer também essa análise. Não é aquele apartamento, muitas vezes apartamento a gente sabe que tem arrematante que faz a variação expressa, né? Apartamento não vou nem falar de um dia, algumas horas ele já fala, não, vou participar até tanto e pronto. Essa casa, talvez você precise de mais um tempo, e você tem esse tempo para fazer essa análise, para saber se vale a pena participar ou não dela. Perfeito, galera. Reforçando, pelo o que tudo indica ali, parece que tem potencial do terreno nesse condomínio valer ali por volta de 150, 200 mil reais. Se o terreno valesse 150 mil, concordam comigo? Que você estaria levando o leilão pelo valor de terreno. Os 340 metros de área construída que você está levando, que é uma área construída que está ali degradada, que você vai precisar reformar, você está levando aí já a fundação da casa, telhado, tudo de lambuja. Agora, material de acabamento ali, provavelmente você vai ter que reformar. Tem potencial na mesa? Tudo indica que sim. Avalie então quanto que está o terreno que vocês vão formar convicção se vale a pena partir para cima dessa reforma e colocar lucro no bolso. Beleza, galera? Fechou, Lucas? Fechou, Pedro. Acho que foi muito bem explicado as duas casas aí, as análises não eram tão fáceis e claras. Lembrando, segunda-feira tem mais outro um ou dois imóveis que a gente vai trazer para analisar. E é isso, pessoal. Precisou analisar os imóveis, entra na plataforma da Leilão Smart. Aqui a gente comenta só de 2 imóveis no máximo por segunda-feira, mas na plataforma tem muitas outras oportunidades. Se semana que vem tem mais. Isso aí, galera. Toda segunda análise de imóveis da Leiloaria Smart, análises reais que a gente faz em conjunto com vocês, tá? A prática faz a perfeição. Grande abraço, fiquem com Deus, até mais, boa semana. Boa semana, turma. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.